Rafael, você já falou para mim sobre como encher o silo corretamente. Mas e agora a compactação? Tem alguma dica aí para dar? Vem comigo para esse vídeo. Olá, tudo bem? Sou Rafael Amaral, aqui do canal do Dr. Silage, que você encontra no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Bom, hoje eu queria falar com você a respeito de como que a gente deve fazer a compactação do meu silo, né? Então, vamos lá. Duas regras primeiras aqui que são importantes. Primeiro, o trator que compacta, ele tem que ter 40% da quantidade de forragem transportada por hora. O que eu quero dizer com isso? Está chegando 10 toneladas de forragem por hora na boca do silo, eu tenho que ter 40% disso em peso de trator, ou seja, eu tenho que ter 4 toneladas em peso de trator para fazer essa compactação. Então, mais uma dica aí para o que você deve anotar ao longo do processo, né? Quanto que está chegando por hora na boca do silo. E uma outra dica é, o tempo de compactação ele tem que ser igual ou 20% superior ao turno de colheita. O que eu quero dizer com isso? A máquina que colhe lá no campo, ela está colhendo por 10 horas. O trator que você está utilizando para compactar, ele vai ter que fazer a compactação de 10 até 12 horas, tá? Esses 20% a mais vai um pouco da dificuldade que a gente encontra em cada propriedade, tá? Às vezes eu tenho uma forragem que ela está com teor de matéria seca mais alta, ou eu tenho um volume às vezes maior, enfim, tudo a gente tem que ver em loco qual que é a necessidade. Mas essas duas regrinhas, elas são importantes aí, guarda no bolso, que vai ser interessante aí para você utilizar no dia a dia, tá ok? Uma outra coisa, eu estou fazendo um silo superfície, eu tenho que pensar que a relação de altura para a largura desse silo, ela tem que ser de 1 para 6 ou até 1 para 8. O que eu quero dizer com isso? Para cada 1 metro de altura que eu tenho no meu silo, eu tenho que ter de 6 a 8 metros de largura. Mas por que isso, Rafael? Pelo simples fato que, fazendo dessa forma, eu compacto no sentido longitudinal, mas também eu compacto no sentido transversal. Porque se eu não faço essa compactação, pessoal, o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Eu estou fazendo ali a compactação, só no sentido longitudinal e eu não estou compactando aqui, ó. Vai ficar fofo, vai ter entrada de ar. Mesmo a lona tá ali, né? Eu tenho lona e tal, mas vai ter entrada de oxigênio, vai ter perdas. Então eu preciso fazer a compactação na transversal. Então, para fazer isso, eu respeito a relação de 1 para 6 ou 1 para 8. Por quê? Porque meu trator não tem o risco de tombar. Tá? Então eu dou segurança para o operador da máquina ali. Tá certo? Então, assim, importantíssimo a gente lembrar disso, tá? Uma outra coisa importante durante a compactação, pessoal, é o quê? Trator parado. Trator parado não está compactando, né? Esse aqui é um exemplo, eles pararam para tomar café. 3 máquinas pararam para tomar café ao mesmo tempo, mas assim, continua chegando forragem. Então assim, vamos pensar, vamos escalonar essa parada, né? Toma o café um, depois vem o outro, depois vem o outro. Não precisa parar os 3 ao mesmo tempo. Tá? Nós temos que entender que o processo de ensilagem é como se fosse uma orquestra tocando. Se algum instrumento para, vai ter problema na música, ok? Então lembrem disso, pessoal. Super importante, tá? E por final, né, a compactação ela deve terminar no silo dessa forma. Olha só que interessante, ó. O que a gente está fazendo? Um trator pequeno e ele está finalizando a compactação no sentido transversal. Por quê? Porque quando eu fechar essa lona, eu vou ter várias ondulações que vão impedir com que o ar avance quando eu tiver com esse silo aberto, tá? Se eu terminar compactando na longitudinal, vocês podem ver aqui, ó, olha quanto risco, né, de pneu que ia ter, ó. Então, assim, um vento entra ali, ó, e vai lá para o final do silo. Né? Você já percebeu que às vezes a silagem ela começa boa e ela termina cheia de camada preta? Né? Uma das coisas pode ser isso. Então, fazendo essa compactação na transversal vai ajudar demais a gente impedir com que esse ar avance quando você estiver utilizando sua silagem. É claro que existem outras técnicas que eu vou falar para você mais para frente, né? O que a gente pode fazer. Uma delas é o quê? É o uso dos bagzinhos, né? Dos gravel bags que a gente usa ali no topo do silo para evitar que entre esse oxigênio. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço aí a atenção de vocês.
Espero que vocês tenham gostado das dicas aí e a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!